Oi, tudo bem? Se inscreva aí no canal. Eu estou passando aqui rapidinho porque eu estou na sala de aula, meus alunos estão chegando, então a dica é muito rápida, mas é uma dica que pode mudar aí a sua vida estudantil e a sua vida como um todo. Então é o seguinte, não se contente com as aulinhas das escolas. E quando eu falo aulinhas, eu não estou, em hipótese alguma, menosprezando os meus colegas professores, não é isso. Eu sei que tem professores, a grande maioria, que dedica aí o seu tempo, coloca o seu conhecimento a serviço da sociedade e formam alunos aí de forma grandiosa e respeitosa em todo esse Brasil e no mundo, né? Mas quando eu falo a questão de aulinha, eu estou me referindo ao curto espaço de tempo e o pouco conteúdo que o professor consegue trabalhar naquele curto espaço de tempo. Ou seja, vamos pegar só em ciências mesmo, né? Ciências naturais, aquela disciplina que você começa aí no segundo ano, terceiro ano e vai indo, depois se transforma, em vez de ciência, a gente dá o nome lá no ensino médio de biologia. Vamos pegar só essa matéria. É impossível um professor trabalhar 2 ou 3 aulas por semana com essa disciplina, com essa matéria, e ele conseguir, ou o aluno conseguir absorver 1%, talvez 0,5%, talvez menos do que isso, talvez 0,001% do conteúdo existente na área de ciência e de biologia. Então, quando eu falo na questão que você não pode se contentar com as aulinhas de sala de aula, eu estou querendo dizer o seguinte, que você é necessário você criar um hábito de estudar além da sala de aula. Então, aquele espaço, aquele pouco tempo, aquele pouco conteúdo, e repito, quando eu falo pouco conteúdo, não quer dizer que o professor não está trabalhando o conteúdo, mas é o pouco conteúdo relacionado à quantidade de conteúdo, relacionado à grande extensão da matéria. Pega, por exemplo, em matemática. Um professor de matemática, você pode passar, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 10 anos estudando matemática junto com o professor e você vai aprender possivelmente, sei lá, 1/1000 do conteúdo que tem de matemática. Então, o que você faz? Qual que é a sugestão? Cria-se um hábito, além das aulas que você tem na sala de aula, na sua escola, o que você tem que fazer? Comece a estudar em casa e comece por aquelas disciplinas, aquelas matérias que você gosta. Se você gosta de inglês, por exemplo, pega o seu celular, coloca no idioma de inglês, comece a assistir séries, filmes, seus desenhos, jogar videogame, coloca tudo em inglês e começa a fazer. Se você gosta de religião, por exemplo, pega uma Bíblia em inglês e começa a ler, ou seja, você vai se habituando. Essa dica é muito fantástica para quem quer se aperfeiçoar no idioma. Por exemplo, você começa a assistir aqueles filmes, aqueles desenhos que você já assistiu. Então a fala que você já sabe que o personagem vai dizer é em português, você começa a ouvir em inglês. Olha que coisa fantástica. E aí um monte de outras coisas. Você gosta, por exemplo, de artes, começa a fazer arte, né? Não fazer arte no sentido de aprontar, mas fazer arte, desenho, mostrar para o professor e além daquilo que o professor pede para fazer em sala de aula. Então, repetindo, não se contenta com as aulinhas, ou seja, não se contenta somente com aquilo que o professor passa em sala de aula. Eu passo, por exemplo, 2 horas com meus alunos por semana. Tem alunos que eu passo menos de 2 horas por semana. Como que o aluno, se ele gosta da minha disciplina, como que ele vai aprender apenas em 2 horas? Sem contar, por exemplo, se tem professor que entra na sala de aula, aí tem que fazer chamada, às vezes a turma é uma turma que fica muito conversando, eu tenho que manter a turma, fazer calmar a turma para depois começar a aula, enfim, é muito pouco tempo. Eu não estou querendo dizer aqui que as escolas de ensino integral são melhores do que as escolas que não são do ensino integral. Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que você precisa criar uma rotina de estudo. Ou seja, você vem para a sala de aula, na parte da manhã estuda e a parte da tarde ou à noite você estuda aí alguns minutos. Ou se você estuda à tarde, você levanta mais cedo e começa a estudar. Ou se você estuda à noite, você tira um dia aí para estudar nas outras horas. Ou seja, e não precisa muito, tá, gente? Questão de você começar aí com 15 minutos por dia, depois você começa a criar um hábito e aí fica de forma tranquila, tá ok? Não pare de estudar e não se contenta somente com aquilo que é ensinado em sala de aula.
vai muito além disso. Um forte abraço, se inscreva no canal. Deixa eu falar, se você ficou até o final do vídeo, deixa aí um comentário na descrição, no lugar dos comentários, né? Deixa um comentário aí, não precisa ser grande o comentário, se não tiver nada para comentar, você coloca: oi professor, tudo bem professor? Que isso nos ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo é importante e recomendá-lo para mais gente. Espero que você tenha entendido e espero que você tenha gostado então dessa dica aí, de você não ficar somente com as aulinhas dos professores. Ó, tchau, fui!